Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem com vocês, quinto ano? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar sobre números na representação decimal. Nós faremos a leitura de textos, algumas explicações sobre os números decimais, atividades na página 244 até a 247 e, por último, a tarefa que vocês encaminharão para a professora ou professor na sua escola. Vamos lá? Abram a apostila na página 242 e acompanhem a leitura comigo. Vamos lá? Números na representação decimal. Você já aprendeu que os números na representação decimal são aqueles que têm vírgula e que a leitura da parte decimal pode ser em décimos, né? Ou seja, 0,1, centésimos, 0,01 ou milésimos, 0,001. Esses números podem ser usados para indicar medidas, taxas, porcentagens, preço, entre outros. Sobral é uma cidade do Ceará com 2.122,989 quilômetros quadrados de área, com uma taxa de 88,35% de urbanização, e registrou, em 20 de janeiro de 2015, a maior temperatura do país, ou seja, 43,9 graus. Então aqui, olha, só nesse trechinho, nós temos todas essas representações aqui, ó, medidas, taxas, porcentagens, né? Preço não apareceu, mas virá agora. Olha lá, leia o texto de acordo com a orientação do professor. Esse texto vai aparecer vários números que nós devemos ficar bastante atentos. Então vamos lá? A criação e adaptação de medidas foram ocorrendo de acordo com a necessidade dos povos e acompanham o homem desde o tempo das cavernas, né? Há muito tempo. A ideia de quantidades menores, que a unidade também é muito antiga, porém, a representação dessas quantidades, como o uso da vírgula, não, é mais recente. O francês François, ele foi o primeiro a publicar um trabalho usando números com vírgula em 1579. Ele usava vírgula para separar as ordens de um número, aqui é importante, olha, e barras verticais para separar as ordens inteiras das não decimais. Veja como ele fazia. 75,324 dividido por 15. Então, ele usava essa barra aqui, ó, para separar, né? E também a vírgula. Hoje, representa-se esse mesmo número, por 75.324,15. Olha como mudou. Facilita. Mas ainda não há consenso sobre a escrita de números. Países como Alemanha, França e Brasil, por exemplo, usam a representação com a vírgula, 3,25. Já os Estados Unidos usam o ponto, né, 3,25, assim como a maioria das calculadoras. Então, tem calculadora, na maioria delas, aparece o ponto que representa a vírgula. Tem alguns casos que as calculadoras trazem a vírgula mesmo, tá? Assim, na calculadora, para representar 2,5, digita-se o 2, o ponto e o 5. E aí vai aparecer 2,5 e nós precisamos compreender que a representação é de 2,5, ou seja, 2,5. Acompanhe a leitura comigo. Décimos, centésimos e milésimos. Considere o cubo do material base 10 como todo referência, ou seja, uma unidade ou um inteiro. Vamos representar as peças menores, que a unidade na forma fracionária é a fração decimal, e na forma decimal, número decimal. Olha lá, nós já conhecemos esse material aqui e nós utilizamos ele desde o primeiro ano, né? Às vezes até desde a educação infantil. E para nós hoje, o cubo maior, né, que nós chamamos de cubão, ele vai representar 1, ou seja, o número inteiro. E nós teremos a placa, que até então era centena, para nós ela vai representar o décimo. O centésimo será representado pelas barrinhas, que até então nós utilizávamos como dezena. E o cubinho, aquele bem menorzinho, será um milésimo.
Já já vocês vão entender melhor por quê. Olha lá. Vamos ver como isso funciona? O décimo ou a décima parte. Uma unidade dividida em 10 partes iguais. Então, se nós pegássemos o cubão, né, que é o cubo maior, e dividíssemos em 10 partes, olha, pega um cubo, divide em 10 partes iguais. Nós teremos uma placa, né? Uma placa dessa representa para nós um décimo. Por quê? Porque eu peguei o cubo maior e dividi em 10 partes. Ó, um cubo dividido em 10 partes. Então, eu tenho um décimo que eu represento dessa maneira, 0,1. Agora, o centésimo ou a centésima parte. Como se eu pegasse o mesmo cubo maior, né, o cubão, que equivale a uma unidade, um inteiro, e dividisse agora, ó, peguei um cubo e dividi em 100 partes iguais. Então, eu teria barrinhas, que para nós representava a dezena. Agora, vai representar o centésimo. Por que centésimo, professora? Porque eu peguei o cubo, dividi em 100 partes. Então, agora eu tenho um centésimo. O 100 não tem 2 zeros? Aqui, olha, depois da vírgula eu tenho 2 casas, que eu vou chamar de centésimo. E por último, o milésimo ou a milésima parte. Novamente o cubo maior, porque ele é o meu todo referência, que equivale a um inteiro, né? Um cubo inteiro. Quando eu pego esse um cubo e divido em 1000 partes iguais, eu terei os cubinhos, sabe aqueles cubinhos menorzinhos do material dourado? Então, um cubinho daquele eu vou chamar de milésimo. E olha, o 1000 ele tem 1, 2, 3 zeros. Então, aqui depois da vírgula eu tenho 1, 2, 3 casas, tá? E é daqui que vem milésimo, quando eu pego um inteiro e divido em 1000 partes iguais. Então, olha lá, juntando tudo, o que eu tenho? Os décimos, centésimos e milésimos, tanto na forma fracionária como na forma decimal, representam as mesmas partes do todo. Então, olha aqui, um décimo, se for no material de base 10, né, eu teria uma placa, e a fração decimal, 1 sobre 10, e o número decimal, 0,1, ok? O centésimo, uma barrinha, na fração decimal, 1 sobre 100, ou 1 dividido por 100, e número decimal 0,01. Olha aqui, 10 tem um zero, então uma casa após a vírgula. O 100 tem 2 zeros, 2 casas após a vírgula. E o milésimo, tá vendo? O cubinho menorzinho, fração decimal 1 sobre 1000, o 1000 tem 3 zeros, então aqui, olha, no número decimal 0,001, 3 casas após a vírgula. Professora, mas por que aqui aparece zero antes da vírgula? É porque nós não temos um inteiro. Nós pegamos o inteiro e dividimos em partes. Então, nós não temos mais inteiro. Agora, aqui na lousa, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais básico para vocês, tá? Agora, nessa época de pandemia, imagine que você vai fazer um aniversário, mas você vai comprar um bolo, né? Imagine que esse quadrado represente o seu bolo. E você pode comer esse bolo inteiro, né? Então, aqui eu tenho um inteiro. Você pode comer o bolo inteiro sozinho. Só que num aniversário, para comer um bolo inteiro sozinho, não tem graça. Ah, eu vou convidar, então, 10 pessoas da minha família. Lembrando que nessa época nós não podemos fazer isso. É somente um exemplo matemático. Então, se eu pegar esse bolo inteiro e dividir ele em 10 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dividir esse bolo aqui em 10 pedacinhos. Vou fazer novamente. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 9, 10.
Agora eu não tenho mais o bolo inteiro, né? Se eu convidei 9 amigos, comigo 10, eu vou comer um pedacinho desse. Eu vou comer 1/10 de bolo. Por quê? Porque eu peguei o bolo inteiro e dividi por 10 pessoas. Então, vou comer só um pedacinho, tá? Agora, se eu pegar esse mesmo bolo, é um exemplo, e dividir esse bolo em 100 partes, eu vou fazer só uma representação aqui, é claro que não vai ter 100, mas imagine que aqui tenha 100 pedacinhos de bolo. Então, peguei o meu bolo inteiro, né? Um bolo, e dividi em 100 pedaços. Nossa, professora, um bolo em 100 pedaços vai ficar parecendo uma hóstia. Mas é somente um exemplo. Então, vamos lá. 100 pedaços desse bolo. E eu vou comer somente um pedacinho. Então, eu vou comer 1/100. Só que quando eu tinha dividido o meu bolo em 10 pedaços, né? Eu comeria um pedaço maior. Então, ou seja, 1/10, ele é maior do que 1/100. E vai acontecer a mesma coisa quando eu pegar esse bolo e dividir em 1000 pedacinhos. Nossa, professora, que exemplo, né? Mas é só para vocês entenderem bem. Imagine que eu consegui dividir aqui em 1000. Peguei o meu bolo inteiro, só que agora eu vou dividir em 1000 pedacinhos. Vai ser um pedacinho bem pequenininho desse bolo. Então, eu vou descobrir que 1/1000, né, é menor do que 1/100, e 1/100 é menor do que 1/10. E 1/10 é menor do que o bolo inteiro, certo? Agora, nós vamos resolver as atividades da apostila. Olha lá. Vamos retomar os números na representação decimal e as suas 3 primeiras ordens: 10º, 100º e milésimo. Olha aqui. 1. Registre no quadro de ordens os seguintes números. Então, olha aqui. Nós temos esse quadro e nós já estávamos acostumados a colocar, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Eram unidades simples. Depois, nós tínhamos unidades de milhar, unidades de milhão, de bilhão. Só que, e antes das unidades simples? Porque agora eu não vou mais trabalhar com números inteiros. Lembra que eu peguei o bolo e dividi em vários pedacinhos iguais, várias partes? Então, aqueles pedacinhos, eu também preciso colocá-los aqui nesse quadro, né? Que são os decimais. Geralmente, os nossos pais falam, são os quebradinhos. Esses quebradinhos são os decimais. Então, vamos lá, olha. 0,625 milésimos. Aí, depois eu tenho 104 inteiros. Reparem bem a vírgula. Aqui eu não tenho o número inteiro. Aqui eu tenho 104 inteiros, 78 centésimos. 4 inteiros, 389 milésimos. Aqui eu tenho 1029 inteiros e 1/10. Nenhum inteiro, olha. E eu tenho 4 milésimos aqui. E 22.340. Aqui eu não tenho a parte decimal. Só que para resolver o exercício, eu preciso primeiro igualar as casas decimais. O que é isso? Aqui, ó, observe que os numerais, deixa eu vir para cá, que possuírem o maior número de casas decimais, coloque o mesmo número de casas em todos os outros. Complete com o 0 e com a vírgula quando for o caso. O que isso quer dizer? É assim, olha, eu tenho aqui 625 milésimos. Então, depois da vírgula, eu tenho 1, 2, 3 casas. Nesse número, eu tenho inteiro, mas eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula, igual aqui. Então, eles estão ok. Aqui também, eu tenho, olha, eu não tenho inteiro, mas eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, ou seja, depois da vírgula. Mas os outros, aqui eu só tenho 2, tá vendo? Aqui eu tenho 1 e aqui eu não tenho nenhuma. Então, para conseguir resolver a atividade,
eu preciso igualar. Ou seja, se aqui tem 3 casas depois da vírgula, aqui também precisa ter 3. E para igualar, eu vou acrescentar 0. Então, agora eu tenho aqui, olha, milésimos, milésimos, milésimos. E aqui agora eu tenho centésimos, então eu vou precisar de mais um 0, porque eu preciso de 3 casas depois da vírgula. E aqui que eu não tenho nenhum decimal, eu acrescento a vírgula e completo com a quantidade de zeros que eu preciso para igualar as casas decimais. Tá vendo? 3 zeros. Então, todos agora estão com a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, números depois da vírgula. E agora eu consigo completar o meu quadro de ordens, né? Cada um na sua casa, cada um em seu lugar. Olha lá. Olha lá os 625 milésimos. Aqui, ó, tá vendo? Milésimo, centésimo, décimo. Então, eu vou colocar cada um em seu lugar. Nós, geralmente, começamos pela unidade, dezena, centena. Então, aqui a gente começa pela menor unidade também, que é o milésimo. Então, 5, 2, tá vendo? O 6, não posso me esquecer da vírgula, porque ela é importante, e o 0. Então, já consegui colocar o primeiro no quadro de lugar. Olha lá. Só que agora esse tem um detalhe, né, importante. Ele tem números inteiros. Então, vamos ver como funciona? Olha lá. O 0, que representa os milésimos, o 8, centésimos, décimos, a vírgula, e agora os inteiros. Olha lá, unidade, dezena e centena. Viu que não é difícil? É só prestar bastante atenção para não colocar no lugar errado. E vocês vão continuar essa atividade com bastante atenção. Comecem aqui, olha, sempre pelo milésimo. É por isso que é tão importante igualar as casas decimais, porque aí eu começo todos da mesma ordem, ok? Escreva a leitura de cada número do quadro de ordens. Quando vocês terminarem de completar aquele quadro da atividade anterior, vocês vão escrever aqui a leitura de cada número. Olha lá o primeiro, 625 milésimos. Segundo, 104 inteiros e 78 centésimos. Agora tem uma informação muito importante. Ai, professora, mas quando eu igualei essas casas decimais, eu fiquei com 780 milésimos. Só que quando eu vou escrever o numeral por extenso, eu não considero aquela casa decimal que foi igualada. Então, eu volto para o número de origem. Olha, 104 inteiros e 78 centésimos. Então, aqui é uma informação importante que vocês vão utilizar na hora da escrita por extenso. Tá bom? Olha lá. Esse era o nosso número inicial, mas nós precisamos igualar para resolver a atividade anterior. Na hora de escrever, eu volto para ele. 2. Observe novamente o todo referência ou a unidade e compare as partes coloridas, né? Aquelas partes do material dourado que nós vimos, para responder as questões. Então, esse é o tipo de atividade que nós temos que colocar o dedinho mesmo e fazer o tempo todo comparações. Olha, escreva V, né, de verdadeiro para afirmações verdadeiras e F para falsa. Então, primeira afirmação, nós precisamos analisar todas e ir anotando o que é verdadeiro e o que é falso. A primeira, o décimo, cadê o décimo? Aqui, olha bem para ele. Ele é maior do que o centésimo? Sim, né? Olha aqui, a placa, barrinha. Então, informação verdadeira. Segunda, o milésimo, olha aqui o milésimo, cubinho. Ele é menor do que o décimo? Essa vocês farão aí, mas estão vendo que não é difícil. Próxima, o centésimo, põe o dedinho lá, ó, centésimo, a barrinha. É maior do que o décimo? Do que o décimo aqui. Centésimo, barrinha. Né? Então, é uma informação falsa, porque a barrinha do material dourado, ela é menor do que o décimo, né? E não maior. E a próxima, o décimo, coloca o dedinho lá no décimo.
é maior do que o centésimo e que o milésimo, perdão. E aí vocês farão. O milésimo, vamos procurar o milésimo, aqui, é maior do que o décimo? Esse aqui é maior do que esse? Será? E que o centésimo? Não, né? Então vocês vão analisar para responder. Próxima atividade, vamos lá. E é só fazendo o tempo todo, comparando, coloca o dedinho lá em cima da figura e vai comparando o tempo todo. B, quantas vezes um décimo cabe na unidade? Então, a unidade, lembra que é o cubão inteiro, ele representa 1. Quantas vezes o décimo, que é a placa, cabe lá dentro daquele cubão? Olha lá, 10 vezes. Tanto é que ele se chama décimo porque você divide em 10 partes. Então, se tem 10 partes, ele vai caber 10 vezes na unidade, ou seja, no cubão. C. Quantas vezes um centésimo cabe na unidade? Repara bem o nome, centésimo, e cabe na unidade. Isso mesmo, o centésimo, né? Nós pegamos uma unidade e dividimos em 100, então cada parte cabe 100 vezes na unidade. E assim vocês farão, completando e comparando o tempo todo. 3. Em cada item, indique qual é o maior número e justifique a sua resposta. Então, agora, também vocês vão fazer comparando. Ou seja, vocês vão igualar as casas para descobrir se eles são maiores ou menores, né? Ou igual, se for o caso. Olha lá no A. 1 décimo ou 1 centésimo. Olha, 1 décimo é maior que 1 centésimo, pois 1 décimo é maior que 1 centésimo. E se você quiser comprovar, você vai olhar lá na apostila, na parte que tem as figuras do material de base 10, tá bom? E aqui você vai fazer a mesma coisa, olha, 1 décimo ou 1 décimo também, né? Vai comparar e descobrir, responder aqui. E aqui, olha, 0,1, que é 1 décimo, ou 0,100. Vocês vão fazer a análise aqui, ó, igualem as casas decimais, é uma dica para descobrir quem é maior ou quem é menor, tá bom? Olha lá, a D. 0,10 ou 0,100. O que acontece aqui, olha? Quando tem duas casas decimais, eu vou chamar de centésimo. E quando tem 3, eu vou chamar de milésimo. Mas, quando eu igualo as casas decimais, eu vou descobrir que eles são iguais. Porque 0,1 é igual a 0,10, tá? Porque é só questão de igualar as casas decimais. Então, vocês vão o tempo todo completando, comparando. Lá, o exemplo F. Olha, 325 milésimos ou 5 décimos. Quem é maior? Olha aqui, o 0,5, né, que são 5 décimos, é maior que 0,325 ou 325 milésimos, pois os 5 décimos é maior que 3 décimos. Então aqui, olha, se eu fosse fazer uma comparação breve com dinheiro, aqui eu teria 50 centavos e aqui eu teria aproximadamente 32 ou 33 centavos, tá? Então, quem é maior, dá para fazer essa comparação para facilitar. Atividade 4. Mês de julho, férias. Para onde você quer ir? Nessa época do ano, não faltam lugares diferentes no Brasil para viajar. Que calor! E praia? Vá para o Nordeste. Haverá dias inteiros com sol, embora várias cidades em julho possam ter chuvas várias vezes ao dia. Observe a quantidade de chuvas e as temperaturas de algumas cidades da região Nordeste do Brasil. Use cálculo mental quando for o caso e faça o que se pede. Então aqui, olha, nós temos um termômetro, né, indicando a temperatura e também, ó, temperatura e a média de chuvas, né, neste mês que deveria ser férias. Então, o que é importante frisar? Números, tá vendo? Com casas decimais.
às vezes somente o inteiro. E nós temos que trabalhar com eles. A. Escreva as temperaturas do mês de julho em ordem crescente. Então, eu vou começar pelo menorzinho e vou aumentando de acordo com os números que nós temos lá. Tá vendo? Olha. Então, vamos juntos. Olha lá. 23 inteiros e 4 décimos, porque ele é menor do que 24 inteiros, né? E 4 décimos. 24 inteiros e 5 décimos. E vocês vão colocando até chegar no maior. Você pode sempre pensar no exemplo do bolo. Aqui seriam 23 bolos e mais um pedacinho. Aqui, olha, 24 bolos mais um pedacinho, ou seja, 4 décimos, né? E assim eles vão ficando em ordem crescente, eles vão aumentando. B. Onde chove menos no mês de julho? Aí vocês vão precisar analisar aquela outra parte que temos lá para poder responder, mas também não é complicado. 5. Você já aprendeu a decompor números inteiros e sabe que um número pode ser decomposto de diferentes maneiras. Então, decompor é quando eu vou separar os números em ordens. Por exemplo, 234 é igual 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Ou também 200 mais 30 mais 4. Então, aqui aparecem duas maneiras de se fazer a decomposição. Agora, irá decompor números decimais, ou seja, com vírgula, como neste exemplo, que também funciona da mesma maneira. Olha lá, 1,5, né, ou 1 inteiro e 5 décimos. Olha lá, 1 inteiro mais 5 décimos, ou 1 mais meio, né, ou 0,5. Então, o que é fazer a decomposição? É só separar as ordens, tá bom? Olha lá na 2 inteiros e 3 décimos. Então, eu vou completar aqui, olha, 2 inteiros mais 3 décimos. Ou 2 mais 0,3. Então, são duas maneiras de se decompor um número decimal, tá? E vocês vão continuar da mesma maneira. Olha lá o 1,25. 1 inteiro mais 2 décimos, né? Mais 5 centésimos, ou... E aí vocês farão o restante da atividade, né? Que 1 mais 0,2 mais 0,05. Com bastante atenção na hora de decompor o centésimo e o milésimo, porque aí você precisa observar as ordens que vêm antes dele. E hora da nossa tarefa. Em casa, vocês vão escrever com números, então é bem simples. Olha, 7 décimos, você vai colocar aqui na frente mesmo, tem espaço suficiente, né? 0,7. E é bem simples, vocês vão fazer a leitura de todos e colocar na frente. O 2, tem um probleminha que vocês têm que analisar a tabela, os números decimais e, olha, escrever em ordem crescente as medidas que estão em miligramas, tá? E o 3, faça 2 decomposições para cada número. Olha lá o exemplo. Olha, eu tenho 5,1, que equivale a 5 unidades mais 1 décimo, ou 5 mais 0,1. E aqui vocês farão a mesma coisa, olha. Puxa uma chavinha e vai fazer. Primeiro, vocês vão colocar com unidades, né? E as casas decimais. E o segundo, você compõe apenas com algarismos. Ok? Então, hoje nós estudamos número na representação decimal, fizemos leitura, explicações, e agora vocês terminarão as atividades, farão a tarefa e encaminharão a foto para sua professora ou professor. Tchau e até a nossa próxima aula.